Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? Essa entrevista apresenta mais uma evidência da existência de um outro plano, de uma realidade ampliada, de uma dimensão ou qualquer que seja o nome. O Dilto teve duas EQMs, uma em 95 e uma em 2009, nas duas vezes em um acidente de carro em que ele estava de carona. Vamos conhecer a história dele e que evidência é essa? Bom dia, Dilto. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal O Que Somos Nós, a sua história de vida, as suas EQMs. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo no maior detalhe que você conseguir. Muito obrigado desde já. Bom dia, Carlos. Eu que agradeço. Eu sou Dilto Marques Nunes, advogado, tá? E para mim é um privilégio, é uma honra muito grande estar podendo repassar isso, né? Para que as pessoas possam entender um pouco melhor essa situação mística que nós temos do outro lado. Eu tive duas EQMs, tá? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tive duas EQMs. A primeira foi do dia 26 de março de 1995, onde eu sofri um acidente de carro, vinha de carona com um amigo que faleceu. E nós batimos o carro e instantâneo assim, tipo, se passou para outro plano, tá? E se via... é meio complicado de se dizer, porque tu te vê numa situação que tu, em princípio, não acredita que aquilo está acontecendo, porque tu não sente. Por exemplo, eu passei por duas situações que, se tu colocar a situação clínica pelo estrago que deu, hoje eu uso cadeira de roda, tá? Tu vai perguntar, doeu? Eu vou te dizer, com certeza doeu. Mas se tu me perguntar, eu te respondo, doeu pelo tamanho do estrago. Porque eu não tive sensação nenhuma de dor. Nunca. Olhando o estrago, eu devo dizer, deve ter doído, porque quebrou tudo. Mas dizer como está sofrendo de dor, não. Porque se fez na primeira vez, se fez a passagem, eu me via no hospital, me via em coma, fiquei, na primeira vez, 40 dias em coma. Vi as pessoas lutando, falando, chorando, tentava falar, dizer que eu estava bem, e todo mundo desesperado, e eu não entendia o porquê as pessoas estavam sofrendo se eu estava bem. E aí tu leva um tempo para fazer essa passagem, aparece um túnel do tipo de um portal com muita luz, tá? Eu fui conduzido por um espírito de muita tranquilidade, mesmo estando ainda mentalmente muito confuso, porque eu me enxergava todo quebrado num centro cirúrgico e eu não tinha dor nenhuma. Era muito engraçado, porque eu dizia, para de fazer isso aí que eu estou aqui. A questão de tempo que nós temos aqui não é a mesma questão de tempo que existe no outro plano. Lá é fração de segundos, aqui passou anos. O que para mim lá foi um estalar de dedos, aqui já tinha se passado 40 dias. Eu fui conduzido, passei por um túnel, tudo uma coisa, uma situação
uma sensação muito boa e muito agradável, porque antes eu andava de muleta, eu tenho um problema físico de nascença, que eu nasci com paralisia cerebral, sou prematuro, então na época eu andava de muletas. E aonde eu estava, era muito bom, porque eu dizia, estou mexendo no quê? Eu estou ótimo aqui, não preciso mais nem das muletas para andar. Eu não tinha dor, não precisava mais de bengala. Quem que queria mexer mais em mim? Era muito engraçado isso. E ninguém ouvia. Só que eu ouvia tudo que falavam, tudo que choravam, eu ouvia. Né? Aí eu fui conduzido, mesmo sem, nessa passagem, sem entender ainda o que tinha acontecido, quando eu cheguei do outro lado, tá? Eu fui recebido por uma pessoa que eu tenho maior carinho e admiração, uma bisavó minha, a Rosila, que tinha falecido em 88. Quando ela me recebeu, que eu falei com ela, e eu tinha consciência de que ela tinha falecido, porque eu sei o quanto eu chorei quando ela morreu. A partir deste momento, eu consegui estabelecer a diferença de que eu estava em outro plano. Até aí é uma coisa muito complicada, porque as coisas são iguais. Conversava lá como converso contigo aqui agora. Só que lá não tem internet. Quando tive o contato com ela, que ela veio me receber, disse que eu ficasse tranquilo e que ia ficar tudo bem, eu consegui entender que eu não estava mais na Terra. Que eu havia desencarnado. Por quê? Porque eu sabia que ela tinha falecido já há bastante tempo. Aí, é bem, como é que eu vou dizer, gratificante, porque as coisas começam a mudar. Tu começa a ter uma consciência, uma sequência de um outro plano, porque tu começou a aceitar, tipo, uma coisa que Deus existe. Tá? Independente de qualquer que seja a terminologia religiosa, Deus existe. E as coisas continuam do outro lado. Do outro lado, tu tem as mesmas possibilidades de escolha, tá? Que tu tem no plano carnal. Tá? E da mesma forma, tu vai arcar com o resultado, com a consequência do que tu escolheu. Do tipo, te digo isso porque eu não entendia, até falar com a minha avó, e aí rever outros familiares, minha madrinha, meus avós, que já haviam falecido, para entender o plano, e eu, por eu estar numa situação de que eu não tinha dor, principalmente que eu não precisava mais andar de muleta, eu não queria mais voltar. A minha vontade era não voltar. Eu vinha e eu olhava no hospital as pessoas chorando, desesperada, o meu corpo todo arrebentado. Voltar para quê? Para sentir dor? Não gosto, acho que ninguém gosta. Tá? Mas, é como eu te disse, a questão de escolhas. A minha decisão, naquele momento, naquela fração de segundo, era de não voltar. E ela seria, vou dizer, ela seria respeitada. Tá? Se não tivesse acontecido algo que para mim foi
muito mais do que surpreendente, tá? Em que pese eu ter falado com todos esses desencarnados que já se foram e que eu me sentia bem lá, me sentia em casa, eu tive uma coisa que para mim, um ato que para mim foi, como se diz, fora da casinha, tá? Eu falei com um ser de luz, um espírito, como tu queira botar de nomenclatura, e que ele se identificou como era para ter sido, que ele era para ter sido meu irmão. Tá? E que eu deveria voltar, porque a minha mãe, ele não tinha nascido, e a minha mãe, ela iria sofrer muito com outra perda, né? Naquela situação, e não era, eu ainda tinha muitas coisas a fazer aqui, nesse plano. Então, que eu aceitasse voltar. Bom, conversa vai, conversa vem, volto, não volto, volto, não volto, não quero voltar, não tenho dor, não tenho nada. Não quero voltar. Bom, até porque eu não sabia, eu tenho 3 irmãs, uma delas já é falecida, tá? Não tinha nenhum irmão, estava para me formar nessa época, né? Faltavam 6 meses para me formar advogado, e eu disse que eu não queria mais ficar longe do que aquilo que seria, que tinha se identificado que seria o meu irmão, tá? Aí, conversei de volta, não volta, volta, não volta, ele disse, eu volto contigo para te ajudar a recomeçar. E eu digo, se eu não vou ficar mais sozinho, eu topo. Tá? Bom, e aí, eu não sei como te explicar, mas fundiu, a coisa se fundiu como se fosse uma luz de um... Tá? Eu recebi várias situações do tipo que eu deveria, tá? E eu só fui ver depois, me foi dito por ele que eu deveria escrever um livro, tá? Para narrar toda esta situação de que as coisas acontecem, tá? E tu tem um livro para ir, eu sempre disse contigo, e eu dizia, não vou escrever, eu estou tentando ser advogado. Como é que eu vou? Eu dizia, tu sabe quanto custa para escrever um livro? Da onde é que eu vou tirar esse dinheiro? E é isso que, nesse momento, Carlos, eu te agradeço por esse canal tá me dando essa oportunidade de zerar essa conta, tá? Porque eu reclamei muito que eu não tinha dinheiro, que tinha que ter uma Babilônia para escrever um livro, e que quem ia querer ver um livro meu? Mas vamos voltar, eu vou voltar contigo. Bom, fizemos com essas informações todas o procedimento de retorno, né, onde eu acordei no hospital. E muito estranho, porque volto a te dizer, dor eu não senti. E se tu não sente dor, tu não entende o que está acontecendo. Não é? Todo mundo chorando, desesperado. Quando tu volta, parece que tu dormiu e acordou.
Eu não tenho noção de quanto tempo se passou. Tá? Aí eu retornei e quando meus familiares vieram falar comigo no hospital, que eu acordei, né? E aí tu começa a, a ver o tamanho da diferença entre os planos, porque os familiares vêm chorando com cara de desespero, de que não acreditava mais. Tu tá acordando e tu não entende por que tá todo mundo desesperado. E eu pensava assim, eu tô aqui também, as pessoas estão chorando, quer dizer, no terceiro que vier me dizer alguma coisa, eu acho que eu vou ter um negócio realmente. Não dá para entender. Estão chorando do quê? Pois foi exatamente, veio pai, mãe, veio irmão. E eu não entendia. Eu chamei minha mãe e eu perguntei a ela por que meu irmão não tinha vindo me ver, falar comigo. Porque ela nunca contou, nós nunca sabemos, era um segredo dela e do meu pai, nós nunca sabemos que por uma situação que não sabia que ela havia perdido um feto. Tá? Ela nunca contou para nenhum de nós os filhos. E eu perguntei a ela aonde estava meu irmão, por que ele não vinha falar comigo. Ela tentando preservar a história que até então tinha sido contada, ela disse que eu deveria estar enganado, porque eu só tinha 3 irmãs. E aí começa aquelas coisas de que as pessoas fazem as coisas que é, como é que eu vou te dizer, de buscar subterfúgios para não encarar a realidade de que existe outro lado. Do tipo, está tendo um efeito colateral do remédio, está tendo alguma reação, tá? A cabeça não está funcionando, está vendo? Aí chama médico, tudo de novo, porque tu está tendo uma reação daquilo que as pessoas, eu não sei por que motivo não querem aceitar ou entender, mas que existe, tá? Para achar que tudo aquilo é fruto de uma alucinação, ou de um sonho, ou de uma imaginação. Tá? Só que o meu irmão, ele ficou, quando montei, o tempo todo do lado da minha cama no hospital. E depois que a minha mãe falou, a minha mãe falava que eu não tinha irmão e eu dizia para ela, como eu não tenho, ele está aqui, por que tu não fala com ele? O meu irmão está aqui, por que tu não fala com ele, tu só fala comigo? E aí ele dizia para mim dizer para ela que ele entendia o que tinha acontecido, que ele não tinha raiva nenhuma e que ele só estava ali para ajudar. Que ela podia contar a verdade. Ela insistiu mais um pouco na situação de eu estar tendo um efeito colateral do remédio, ou está sonhando, ou está com algum problema de cabeça. No terceiro ou quarto dia depois de eu estar acordado, eu tive um ataque dentro do quarto do hospital e eu comecei a dar uns gritos.
dizendo para parar de dizer que eu estava com um problema de cabeça, que eu tinha efeito colateral do remédio, que eu sabia muito bem o que eu estava falando. E que porque para mim, ele estava do meu lado, fisicamente, eu enxergava, eu via, eu conversava, né? Só que eu não entendia que só eu via ele. Tá? Aí ela acabou cedendo, acabou esperando todo mundo sair do quarto, e aí ela me contou o que tinha acontecido e que ninguém sabia, que isso foi sempre um segredo dela e do meu pai, né? E que aí eu coloquei para ela que não tinha raiva nenhuma, que eu só tinha voltado porque ele quis evitar sofrimento, porque eu não queria voltar. Disse que não era a hora, que eu tinha uma função, que eu tinha um livro para escrever e que eu tinha brigado com ele como é que eu ia escrever um livro, porque não tinha dinheiro e que tinha que contar a história. Eu acabei me formando, terminando a faculdade, o espírito do meu irmão me acompanhando sempre, tá? É engraçado falar isso porque isso me propiciava facilidades na forma de trabalhar que são bastante significativas, do tipo, eu tenho uma facilidade, eu trabalho só na área criminal, e eu tenho uma facilidade extrema para sair falando e fazer julgamento, e coisa que todo mundo é envergonhado, e coisa para falar, eu saio falando, e na verdade hoje eu não vejo mais, mas eu escuto quando a relação é um canal que parece que está sempre aberta. Depois que tu passa por uma situação dessas, tu muda alguns conceitos de vida, do tipo, o que tu estarias fazendo aqui se é para acabar e não ter nada depois? Se é para acabar e voltar por nada, não. Para que você está aqui? O que você vem aqui? Se vem aqui para quê? Para se ter alegrias, para sofrer, para passar dificuldade, para depois para nada? Não. Tudo tem um propósito. Porque as coisas continuam. E aí, nesse meio tempo, vai tudo, eu me formei. Ele ficou muito tempo comigo, assim, tipo, da gente... Eu estava andando na rua, eu me recuperei, voltei a andar, né, de muleta, e ele estava andando assim do meu lado, e eu conversar com ele como se fosse uma pessoa. Quando eu estava lá na primeira EQM, ele, por que está me falando tudo isso da questão do dinheiro, né? Que tinha que ter para escrever um livro e que eu dizia que não tinha, né? E lá me foi dito, não, tu é muito teimoso, muito cabeça dura. E quando tu voltar aqui, tu vai perguntar a mesma coisa. Isso era 95. Tá? E tu tem que fazer as coisas. Por isso que eu te digo que agora, depois que eu encontrei o canal, Carlos, eu tô zerando a conta. Tá? Porque continuo dizendo que não tem condições financeiras de publicar um livro, não sou escritor, não tem nem quem faça isso, mas acho que pelo canal eu tenho condições de atingir
uma quantidade muito maior de pessoas. Tá? Então, eu acho que eu vim descobrir, tipo, como se diz, juntou a fome com a vontade de comer, né? E eu acho que de uma forma estou podendo zerar a minha conta. Bom, as coisas foram, a vida seguiu, né? 17 de julho, 19 de julho de 2009, na saída de uma festa, eu novamente de carona, tá? Eu sofro um outro acidente. Novamente arrebenta tudo das pernas, todo o progresso que eu tinha conseguido foram. Aí tem para o pulmão, para de trabalhar rim, tudo. São 4 meses e meio em coma no hospital. Mais uma vez, ninguém acreditava que eu ficasse vivo. Uma pessoa disse que um ser humano tem de 4 a 4 litros e meio no organismo de sangue no corpo. Eu perdi 3 litros e meio no acidente. Não se entendia como é que eu fiquei vivo. Outra EQM. Então eu estou voltando para casa, né? Chego de novo lá porque essa vez eu tinha mais facilidade de entender o que tinha acontecido. E sem essa sensação de sentir dor, é difícil, quando vem por acidente, diferenciar os momentos. Porque tu não encerras um ciclo numa situação. Ai, que coisa boa, faleceu domingo. Não. Isso não é bom. Não é bom porque tu leva muito tempo para entender que tu está dormindo e que, na verdade, tu já está acordado, só que em outro plano. Tá? E a aceitação, ela é muito mais complicada. Então tu vai como aqui, tu vai para um hospital, lá tu vai para um tipo de uma enfermaria, onde todo mundo, o mesmo procedimento da outra vez, só que dessa vez, do ponto de vista terreno aqui, bem mais longo. Tive 3 paradas cardíacas, fiquei sem pulmão, sem rim, durante 4 meses e meio. Tiveram que fazer traqueotomia. Bom, mas eu já tive a possibilidade de aceitar que tinha acabado de uma forma mais racional. Conclusão, quando tu pensar, agora terminou, vamos seguir daqui, vem a cobrança, cadê o livro? Né? E eu volto a dizer, vamos de novo essa história? Já falei que eu sou advogado, que eu não tenho dinheiro para escrever um livro, tá? E que quem é que vai querer saber como é que eu vou publicar um livro meu? Bom, tu passa por a situação, o outro olha é tão bom, tão tranquilo, que tu tá com pessoas que tu gosta muito, tu realmente não quer voltar, tá? Mas tu tem a escolha de não voltar. Tu tem a escolha disso, de não buscar as coisas, mas assim como vou te dar a escolha no plano carnal, no plano terrestre, lá também é te dar. E para mim foi dito que eu deveria retornar, eu tinha funções a cumprir. Dentre elas, tá,
uma de dar conhecimento às pessoas de uma situação, tá, que acontece, que é, eu não vou te dizer, o termo seria a situação que é real, porque para mim ela é mais do que real, ela é verdadeira. Então parece que tu tá, se tu fala tu é real, parece que tu tá usando uma situação de ser sobrenatural. Não, ela é verdadeira, tá? E o que acontece, e eu estou falando isso, independentemente da religião de pessoas, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com religião, digo igreja, tá? Seja ela a nomenclatura que for, tá? Tenho porque, para quem passa por uma situação como esta, tá? Tudo que a igreja, 99% delas, tá? Dizem que tu está amaldiçoado, que tu está carregado de alguma coisa. E tu não tá. Eu sou uma pessoa que até os 9 anos de idade eu não andava, eu via o mundo passar até os 10 anos, quando eu comecei a caminhar, e aí como segui para um colégio, fui para uma catequese, não é? Igreja católica, né? E aí eu fui para a catequese e era muito engraçado, porque tinha a aula lá e começou a se falar dos milagres de Cristo. E o Cristo tinha o milagre do pão, do vinho, do que, tá? Da água. Na terceira aula eu levantei o dedo que eu tinha que fazer uma pergunta. Aí ele me perguntou o que eu queria fazer, que eu não tinha entendido, porque a sensação que eu tinha era que eu andava na rua, tu tropeçava em peixe, sabe? E aí eu perguntei, por que Jesus não fazia um milagre nas minhas pernas para mim jogar bola como todos meus amiguinhos? E que meu pai ia no mercado, no Zafra, e comprava todo pão, peixe e vinho que pudesse precisar. Conclusão, uma criança com 9 anos de idade foi chamada lá pelo referendo da Igreja Católica e foi expulsa da igreja. Porque eu era uma coisa que tinha que ser entregue para outro mundo. Não. Eu tenho uma relação, tá? Uma ligação espiritual muito forte, independente de igreja, deve se acreditar numa coisa maior e soberana. Tá? Tive a situação, aí me disseram, tu tem que levar isso. E eu sempre dizia, não tinha dinheiro. Bom, acabei aceitando, fiz toda a passagem de volta, voltei, depois de 4 meses e meio em coma, levei 1 ano e meio para lembrar que eu era advogado. Hoje eu não ando mais, eu utilizo cadeira de roda, tá? Mas a vida pôde, pelo menos me foi dada a condição de eu voltar a advogar, porque eu vivo basicamente da fala, e é assim que eu tenho levado as coisas. E veio a situação questão do dinheiro. E daí diz assim, dinheiro não cai do céu. Às vezes o céu te dá as informações que tu precisa para te fazer dinheiro, basta tu acreditar nelas. Tá?
Eu estava no hospital e a minha família assumiu as minhas contas, tudo que ficava pendente para pagar e coisa e tal. E dizia que sempre ligava uma gerente de um banco e dizendo querendo saber por que eu tinha cancelado uma situação de seguro de vida que eu tinha naquele banco que estava pronto para renovar. Né? Se procurou, eu nunca tinha ido naquele banco. Eu nunca tinha entrado numa agenda daquele, nunca tinha sido cliente nenhum do banco. Tá? E aí eu achei que a pessoa tivesse ligado aquela coisa. Tu não acredita das informações que tu recebe. Eu achei que a mulher tivesse ligado errada, que fosse aqueles negócios de ficar te ligando para te oferecer coisa, para te encher o saco, né, te incomodar. E tu dizia que eu não era cliente, que eu não era isso, que eu não era, e que não podia ser eu que estava com a pessoa errada. Essa ligação eu era mais ou menos 4 meses, 5 meses. Quando era mais ou menos no final do ano, dezembro, eu estava em casa, sem medicamento, sem nada, a mulher ligou de novo para saber por que eu tinha cancelado, que o banco queria renovar as coisas comigo. E eu disse, olha, para de me incomodar, porque eu nunca fui cliente desse banco, eu nunca tive nada nesse, eu nem entrei na agência desse banco. Aí ela me disse, tu é cliente sim, tu tem um seguro que foi feito no dia 16, tá, de julho, tá? Foi feito na tua conta telefônica do celular. Um seguro que cobre morte e invalidez por acidente. Eu digo, opa, o acidente eu sofri. Aí vai, então, aonde é que eu tenho que buscar esse dinheiro? Então procura a tua operadora de telefone, pede o contrato que tu vai ver que lá tem dinheiro. Bom, quando eu cheguei lá, que ela me disse o valor do prêmio do dinheiro, eu não acreditei. Era quase um prêmio de loteria. Bom, eu tenho que receber. Eu recebi de bom. Aí, o banco, a coisa mudou. Quando viu que tinha que pagar, o banco já não queria pagar. Tive que entrar na justiça com o seu advogado e ganhar na justiça o direito de receber, porque eu tinha sofrido a invalidez. Sabe? Então, daí veio a situação de que o outro plano resolvia a situação do dinheiro e eu comecei a procurar uma maneira de, foi quando eu encontrei o canal, de poder tornar acessível a todo mundo, sabe? Independente da religião que acredite, sabe? Não é preciso ter religião nenhuma para acreditar em Deus. E de acreditar que a continuidade das coisas são bem vivas. Tá? E que a gente está aqui por uma passagem de um ciclo que vai se cumprir, vai se ter uma continuidade de outra forma. Eu sempre digo assim, nós hoje estamos passando uma situação muito difícil, desta situação de pandemia. Está ruim para muita gente, para todo mundo, tá? Mas como é que eu vou dizer, para mim é uma maneira de se mostrar que tu precisa acreditar em algo maior, numa continuidade. Nada que está aí nem político, nem interesses materiais
resolvem as coisas se tu não tiver uma coisa maior. E é por isso que eu agradeço a oportunidade do canal de poder, de alguma forma, dizer para as pessoas: não deixem de acreditar e tenham fé naquilo que acreditem. Porque as coisas são ouvidas, elas são assimiladas e elas são realizadas. A única diferença é que os espaços de tempo entre o que tu quer que aconteça e que o Criador achar que tem que acontecer é que são diferentes. Mas não quer dizer que não aconteça o que tu quer. Acontece. Apenas o tempo é outro. Basicamente é isso, Carlos, e hoje continuo advogando uma situação utilizando cadeira de roda, mas com uma visão muito maior de que as coisas valem menos do que as pessoas. Entende? É complicado as visões, porque muita gente não entende isso até passar. E às vezes é aquela coisa que nem relação de pai e filho. Tu procura fazer coisas para que teus filhos não passem o sacrifício que tu passou. Às vezes passar o sacrifício é absolutamente necessário. Tu não pode evitar que aconteça. Então, daí eu espero que eu tenha podido ajudar em alguma coisa e te agradeço muito pela oportunidade. Nós que agradecemos a você pela sua generosidade em compartilhar conosco e com tantas pessoas que ouvirão esse seu maravilhoso depoimento. Muito obrigado. Vamos a algumas perguntas agora. Quando você estava com a sua avó, já tinha passado pelo túnel de luz, já estava vendo várias pessoas que já tinham falecido da sua família. Você ainda enxergava a situação do hospital? Como é que eu vou te dizer? Ficava mais para trás. Mas eu fiz várias vezes o caminho de estar lá e vir para me ver o que estava se passando. Várias vezes eu estive no hospital. Você se sentia deslocando de um local para o outro? Na primeira vez, houve essa situação de deslocamento. Tá? Depois eu já tinha entendido o que tinha acontecido. Eu já sabia que eu estava numa outra dimensão. Depois que eu encontrei a minha avó, eu tive noção de que não estávamos no mesmo plano. E aí tu começa a aceitar uma série de coisas. Havia um deslocamento ou simplesmente você olhava numa direção ou você pensava e estava lá e estava aqui ao mesmo tempo? Não, como é que eu vou te dizer? Uma fração de segundos assim, do tipo... sabe quando tu tem uma parede que tu atravessa a parede e tu enxerga o que tem do outro lado? Sabe? Tu queria ver o que estava acontecendo, tu estalava os dedos e tu via a cena. Eu podia estar presente no hospital, instalar os dedos e eu estava num outro plano. E fora as pessoas que você via nesse outro local, o que viu a mais? Você viu paredes, você viu luzes, você viu cores? Eu vi muitos parentes que já tinham se encarnado, tá? Recebi algumas informações, tinha muita luz, tá? Só que é uma situação de um espaço diferente, porque tu não tem sentimento de dor, de preocupação, de nada que te aborreça.
Mas vocês estavam em algum local, tipo, era um jardim, era uma casa? Onde vocês estavam? Era tipo uma colônia, uma coisa aberta assim, um campo grande assim, Era ao ar livre, então? ao ar livre, isso, tá? E tinham várias, como é que eu vou dizer, várias casinhas como se fossem células, cada uma com uma função diferente, cada uma tinha uma coisa que entrava ali, tinha uma atividade, entrava noutra, tinha outra atividade. Você entrou nessas casas? Entrei. Você pode descrever as atividades que tinham lá dentro? Tem situações que tu trabalha, tipo uma enfermaria, como nós temos um hospital, então que recebe os desencarnados que estão chegando para poder aceitar melhor o plano espiritual. Tá? Então, é feita ali uma situação para assimilar, para poder entender melhor que a coisa continua, que existe vida em outro plano. Tá? Tem situações que auxiliam, por exemplo, população de rua, tá? Que, por exemplo, de pessoas menos favorecidas, tá? Que lá recebem um ensinamento doutrinário diferente, dizendo que lá as coisas são diferentes. Tu não vai passar aqui a miséria que tu passa, mesmo no plano espiritual, a miséria que tu passou no plano físico-material. Tá? Então tem várias atividades de auxílio, sempre de auxílio, para te encontrar paz. E você via outras pessoas fora os seus parentes falecidos? Sim, como se estivesse numa colônia de férias. E você disse que você estava ao ar livre, então você via plantações, florestas, céu? Sim, campo. Você pode descrever? Primeira pergunta que se faz, né, quando eu fiz as pessoas entenderem que eu não estava tendo uma reação, que eu tinha passado por uma coisa que era real, aí me pergunto, tu viu Deus? E é uma coisa complicada de te responder, porque tu não precisa ver Deus. Tu sabe que Ele está ali. E tu precisa sentir. Ele pode ter a face, a característica física que tu quiser. Independente de tu ter a situação de enxergar, tu sabe que tu estás lá, que tu está amparado por alguma coisa que não vai te fazer mal. Todas as pessoas que você viu lá tinham feições como as nossas, humanas, ou você viu também pessoas que eram diferentes do que nós somos, de alguma forma? É tudo humano, tá? É por isso que tu tem a dificuldade de fazer a diferença de passagem de plano, tá? Porque tu não enxerga, embora sejam outros locais, tu não enxerga a diferença na estrutura. Você sentia que você estava com o corpo leve ou que você não precisava respirar? Você sentia cheiros? Eu sentia tudo como se estivesse nesse plano aqui, Carlos. Tá? A única coisa engraçada é que eu não precisava mais das muletas para andar, tá? Nem da cadeira de roda que eu uso agora, sabe? E é como eu te disse, se tu me perguntar, doeu?
eu vou te dizer que pelo tamanho do estrago nas minhas pernas, deve ter doído uma barbaridade. Se me perguntar, tu sofreu? Não. Em nenhum minuto o Criador permitiu que eu sofresse. O seu irmão voltou com você. Você falou uma coisa que eu não entendi. Assim, você falou de uma luz, de fusão. Você pode me esclarecer um pouco melhor essa parte? Posso. Eu não queria voltar. Volto a te dizer assim, ó, eu não tinha dor, eu andava de muleta, eu estava muito bem, com muita gente que eu gostava, incluindo a minha bisavó. E numa segunda oportunidade também, nessa de 2009, da minha irmã, também estava já, minha irmã faleceu em 2005, em 2009 ela também esteve junto comigo, tá? Dizendo que a minha mãe tinha muito e que eu tinha que aceitar voltar, porque juridicamente, tá? Eu tinha muito para ajudar as pessoas como advogado e para ajudar a minha família. Mas com relação à volta do seu irmão, eu não sei se eu entendi errado, pareceu que você falou alguma coisa, a forma como ele voltou, que teve uma coisa de luz e fusão. Exatamente, como é que eu vou te dizer? É muita energia, tá? A materialidade. Então o que aconteceu? O que eu senti, tá? Eu senti como se a energia dele tivesse entrado em mim para me dar força para fazer o caminho de volta, tá? Na segunda vez eu tive a mesma situação, mas aí já colocada pela minha irmã, tá? A mesma situação de que deveria voltar, de que precisaria evitar uma dor maior na família, que eu tinha ainda muita coisa para fazer pelas pessoas e que por isso eu não iria aceitar a condição de volta. Quando você falou que você voltou da primeira EQM, você falou que você perguntou para sua mãe por que o seu irmão não tinha ido visitar você. Mas depois você falou que o seu irmão estava o tempo todo sentado na cama. Eu queria que você me explicasse isso, não sei se você estava fazendo um teste com a sua mãe, o que é, mas ficou meio difícil de entender essas duas coisas. Eu sei que é difícil, eu também tive essa dificuldade e eu vou explicar o porquê. É porque todo mundo que entrava no quarto do hospital, ninguém enxergava ele. Todo mundo falava comigo e ninguém dava bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, fulano, como é que tu tá? Então, como eu não entendia que só eu via, eu também, por uma frase, comecei a achar que não podia ter ninguém ali, que era coisa da minha imaginação. Porque, normalmente, quando tu entra num lugar e tá cheio de... tu cumprimenta as pessoas. Ele tá, sabe? E ninguém falava com ele. Então, eu também entendia que não era possível ter ali. Embora ele estivesse ali, como entravam 10, entrou 10, 20 pessoas, ninguém falou com ele. Eu perguntei, por que ninguém fala com ele? Mas você perguntou para sua mãe por que ele não ia visitar você. Sim, isso foi num primeiro momento que eu abri os olhos. Nesse momento você ainda não tinha percebido o seu irmão? Não, eu ainda estava numa situação ainda de medicamentos, daquela fase que tu passa, se tu lembra ou não das pessoas, tá? Depois ele passou a ficar ali, só que ninguém conversava com ele. E eu comecei a estar numa situação de muito má educação. Durante a primeira EQM, alguém comentou com você
quando você voltar aqui, você é teimoso, quando você voltar aqui você vai perguntar a mesma coisa. Isso quer dizer, por acaso, que durante a primeira EQM ele já estava informando você que você ia voltar lá numa mesma situação? Já tinha sido informado. Já tinha sido informado, tá? De que eu iria voltar, tá? O que é difícil de acreditar, tá? E é por isso, tá? Que eu agradeço muito a possibilidade de estar falando contigo do canal, tá? Porque as coisas não são esquecidas, elas são cobradas. E de uma forma ou de outra eu espero, através disso, poder estar atingindo as pessoas, tá? E dizer, ó, não tenho medo, tenho fé. Então, e quando você voltou dessa primeira EQM, você voltou com a lembrança que disseram para você que você voltaria lá? Me foi dito que quando eu estivesse lá de novo, eu iria fazer a mesma colocação do dinheiro. E aí, quando eu voltei da segunda vez, tá? Que aconteceu toda a situação de ter ganho um seguro que depois foi tão estranho, porque o próprio banco que me deu os elementos para me dizer que eu tinha um seguro não queria me pagar porque dizia que o seguro não existia. Eles me deram tudo para dizer que eu tinha que receber e depois, na hora de pagar, disseram que não existia. Eu tive que ganhar o seguro na justiça. Detalhe que é importante, que eu quero deixar bem caracterizado. Eu não sabia que tinha feito seguro. Eu não lembrava que tinha feito seguro. Eu não tinha nem ideia que tinha embutido um seguro na minha conta de celular. Isso apareceu depois, quando disseram que daria um jeito de eu poder transmitir essa minha história. Quem disse para você que daria um jeito? Os espíritos que eu estava lá. Digamos assim, como quem diz, né? Para de te preocupar com o que é material, faz o que é a tua parte espiritual, que o resto do jeito vai ser dado. Você tinha me dito da primeira vez que o banco tinha se valido num atraso. Isso. Como minha família demorou, nós morávamos juntos, né? Eu era independente. Até tu reunir umas coisas todas, tu pega a conta, muita coisa vencida. Até achar tudo é normal para qualquer um. Se acontecer uma coisa agora, ninguém vai saber. Até porque as pessoas, como a prioridade é outra, não é pagar conta, é manter a pessoa, as coisas vão acabar ficando. Tá? E as coisas foram pagas, as contas foram pagas com atraso. Por isso o banco acreditava que não valia mais. Só que elas foram pagas com atraso, mas foram pagas as faturas. E outro fato relevante, veja que eu fiz o seguro no dia 16 de julho de 2009. Para a primeira fatura vencer, a primeira prestação do seguro, ela venceria na fatura do mês de agosto. Ou seja, eu já teria ganho o dinheiro sem pagar pelo seguro. Porque em agosto, o fato já tinha ocorrido. Isso é o mais surpreendente, o que mostra, para mim, é uma situação efetiva
de uma coisa colocada de outro plano. Você fez o seguro imediatamente antes do acidente, sem saber que estava fazendo um seguro. Sem saber, eu fiz o meu motorista da época que eu recebi uma ligação quando estava para entrar no presídio central de Porto Alegre e que eu aceitei e aí foi implantado na minha conta do seguro. O detalhe é que o seguro venceria depois que eu já tinha que ter recebido. Ou seja, foi pago porque se levou um tempo para administrar isso. Só quando venceu é que foi saber que isso não existia, tá? Mas eu poderia ter recebido sem ter pago. Era como tu ganhar na loteria sem jogar. Eu nunca iria atrás de um seguro, eu não sabia. Eu fui atrás porque o banco me deu a condição. Quem falou para você sobre a necessidade de você escrever esse livro? Espírito de luz de lá. Todos. Você ouviu uma voz dentro de você? O livro ele foi colocado na minha cabeça da primeira à última página. Ele tinha como título Os 25 anos de luta de um campeão. Tá? Ele é com base na minha história de vida e a junção da minha história de vida e esse relato que eu estou te dando. Só que o que eu sinto, tá? E aí um sentimento meu, quer dizer, muitas coisas são usadas para atender interesses. Tá? E a oportunidade comigo, embora eu tenha sido cabeça dura, questionador, talvez até durante um certo ponto, um certo período da minha vida, descrente, essas coisas não tiveram o condão de me fazer desacreditar no que eu passei e no que eu vivenciei. E que era esse sentimento que se queria que fosse levado. Acredite, nunca deixe de sonhar, tá? O milagre pode acontecer na sua casa, independente de ir à igreja. E é estranho, porque todo mundo na minha adolescência dizia que eu era ateu, né? E eu nunca tinha pego a Bíblia para ler. Hoje eu escuto toda noite alguma coisa e é estranho como as coisas se repetem. E essa situação de pandemia que a gente está vivendo, ela é horrível. Mas para mim, ela é a demonstração clara de que não adianta só tu acreditar nas pessoas. As pessoas têm que fazer a sua parte. Mas quem resolve as coisas é o cara lá em cima, o Criador. Ainda no livro, você diz que foi colocado dentro da sua cabeça, da primeira à última página do livro, inclusive o título, que são 25 anos de luta de um campeão, que era a idade que eu tinha, tá? Na época do primeiro acidente. O título do seu vídeo será 25 anos de luta de um campeão. Muito obrigado por isso. Tu não sabe a diferença que a possibilidade de fazer isso hoje faz em mim como pessoa. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, quentinho, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?